Alguns autores lembram que as interpretações mais ricas e desenvolvidas sobre as relações entre as classes, as lutas de classe e o Estado, nas diversas formações sociais e diversas conjunturas, poderão ser extraídas nas obras histórico-políticas de Marx e Engels. Aí eles não ficam presos ao nível de abstração mais elevada, que são características das obras filosóficas, principalmente da ideologia alemã. Não é? E entre as principais obras desse período, não é, que traz essa novidade, que são análises mais conjunturais, nós destacaríamos para vocês o 18 Brumário de Luiz Bonaparte e a luta de classes na França. Inclusive é interessante que logo quando saiu a vitória eleitoral do Bolsonaro, que é um elemento medíocre, não é? Procurando entender isso, alguns precipitados disseram que havia ali um bonapartismo, não é? E relendo, não é? Pela enésima vez o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, não é? Nós vamos perceber que o espaço e tempo são muito diferenciados, não é? Luiz Bonaparte é poderíamos dizer que um não preparado, não é? Mas como um elemento como aquele chega ao poder na França, no bojo de um processo revolucionário. Não é? É a tarefa que está colocada para nós aqui, como entender a existência do nazifascismo expresso por Bolsonaro. Não é? Até, diria assim, 2018, até as eleições de 2018, nós não tínhamos essa perspectiva, nem aventávamos para essa possibilidade. Não é? Então, ler o 18 de Brumário não significa transposição mecânica, né, para a realidade brasileira. Creio ser importante ressaltar aqui que essas obras merecem ser lidas, estudadas, visitadas, revisitadas cotidianamente, pois eu acredito que a série de contribuições teóricas ainda não explicitadas e que ainda não nos apropriamos delas, podem contribuir para uma análise mais aprofundada da história brasileira mais recente. Não é uma transposição mecânica, mas sim trazer elementos que nos permita pensar um pouco melhor, de forma mais aprofundada. E reafirmo para vocês, não uma transposição mecânica, espaço e tempo diferenciados. Espaço e tempo diferenciados. Porém, foi a Comuna de Paris de 1871 que ofereceu respostas para a questão referente a qual tipo e forma de Estado poderia assumir as instituições políticas a serem criadas em substituição às velhas instituições burocráticas do Estado burguês, que foram destruídas conforme o que é exposto na obra de Marx, A Guerra Civil na França. Então vocês percebam, 1846 até 1871, mesmo apreendendo a essência de classe do Estado burguês, né, eles não ainda tinham formulado aquilo que seria a democracia sob o controle da classe operária. Aqui já, com base na experiência da Comuna de Paris, nessa obra Guerra Civil na França, e depois tem posterior outras, né, eles vão elaborar essa formulação. Né. Em 1872, no prefácio do Manifesto do Partido Comunista, né, eles afirmam: a Comuna demonstrou que não basta, olha aqui, já vai à frente, que não basta a classe operária se apoderar da máquina do Estado para adaptá-lo aos seus próprios fins. É preciso quebrá-lo, construir uma nova institucionalidade, um novo tipo de Estado, com conteúdo proletário e socialista. Não é? Porque, veja, dentro daquela ideia, diria assim, reformista nos limites da democracia burguesa, que era possível ir conquistando espaços para chegar a um espaço sob o controle da classe operária, não é? Nas histórias, nos momentos históricos que eles vivem, principalmente das revoluções de 1848 e da Comuna de Paris, eles vão compreender que é impossível apoderar-se do Estado burguês a partir desse processo eleitoral das disputas
dentro do Estado burguês. Essas disputas, elas devem ser realizadas enquanto elementos componente e parte integrante das contradições que compõem e perpassa toda a sociedade burguesa capitalista, inclusive do Estado, né? Que é necessário que destruir esse Estado, construir um novo tipo de Estado, proletário e socialista, né? E aqui veja, eles não formularam isso abstratamente, né? Então tiveram aqui a observação e estudo da realidade objetiva, da realidade concreta, determinado no espaço e no tempo, né? Então, quais foram as medidas adotadas pela Comuna que chamaram a atenção de Marx e Engels e apontam para a destruição e superação do Estado burguês e para a implantação da ditadura do proletariado? Ou seja, da democracia proletária, da democracia mais avançada, né, que possa existir, né, numa organização social. Ou seja, que eles vão chamar aqui nesse momento ditadura do proletariado. Porém, não podemos ficar também presos a esse conceito de ditadura do proletariado. Nós temos que buscar entender qual é o conteúdo e a essência dessa ditadura do proletariado. E nós vamos compreender que é uma democracia sob o controle, conforme ele tinha dito no Manifesto Comunista, sob o controle da classe operária, não uma mera progressão do Estado burguês. É destruição do Estado burguês capitalista e construção de um novo Estado, de uma democracia avançada, de uma democracia proletária, que nesse momento histórico eles vão chamar de ditadura do proletariado. Quais foram essas medidas? Pela imposição das condições objetivas concretas nesse processo revolucionário chamado Comuna de Paris de 1871. Entre outras decisões, gostaria de destacar algumas. Primeira decisão é a supressão do Estado permanente e sua substituição pelo povo em armas. Por que isso? Porque o exército é o instrumento de dominação e de reprodução da opressão. Então é preciso o quê? Destruí-lo e substituir pelo povo em armas. A separação entre igreja e Estado e construção de um Estado laico, porque o Estado não pode ser de uma raça, de uma religião, de uma cor, de um segmento. O Estado ele tem que ser laico, ele tem que representar o conjunto de contradições existentes na sociedade. Outro lado importante, né, que é o sufrágio universal e a revogabilidade dos mandatos. Se o eleito não cumprisse as tarefas que foram designadas a ele, ele poderia ser retirado, né? Os parlamentares e os demais representantes, os que são funcionários públicos, né, poderiam ser removidos conforme a vontade popular, por não atender aquelas tarefas que lhe foram atribuídas. Vocês vejam se falarmos nisso hoje, né? Vamos falar nisso hoje, vocês vão perceber que haverá uma quase unânime negação disso, né? Porque aquele que é eleito, ele acha que ele é dono do mandato e não tem que dar satisfação aos seus eleitores. São a minoria no Congresso Nacional que procura desempenhar as tarefas que se propuseram. A grande maioria procura, através de uma série de mecanismos escusos, se enriquecer e atender os interesses dos diversos segmentos das classes dominantes, da burguesia, não é? Para o quê? Para produzir e reproduzir o Estado e as suas formas de dominação e de exploração. Fim do parlamentarismo burguês, ou seja, a separação das funções entre executivo e legislativo e organização de um poder unificado. É interessante essa reivindicação porque ela foi implementada no processo da Revolução Francesa no período dos jacobinos, não é? Que foi amaldiçoado, que é amaldiçoado até hoje pela historiografia oficial ou semi-oficial. Não é? Então já houve a experiência histórica no período do governo jacobino na França e nesse processo da Comuna de Paris. Né? Fim das funções políticas da polícia,
porque passou a ser submetida à comuna. Não é? É só ver aí as torturas, os assassinatos seletivos que ocorrem, não é? E a forma como a repressão se desencadeia sobre determinadas parcelas da população. Não é? Então a polícia, na sociedade burguesa, na polícia no Brasil, ela tem uma função político, racista, etc, etc, etc. Não é? Ao mesmo tempo, haveria estabelecimento de uma remuneração pública não superior ao salário médio dos operários. Não é? Você veja hoje, há uma corrida por cargos, principalmente cargos no legislativo e no judiciário, né? E alguns cargos no executivo que recebem maiores salários e têm uma série de privilégios. Não é? Então, na medida em que se estabelece uma remuneração média, não é? Esse arrivismo, ou seja, essa meritocracia vai assumir formas diferenciadas, não como nós vemos e assistimos hoje. Não é? A eleição dos juízes, que passa também a ser imperativa, ou seja, pode ser revogada. Não é? E conclui Marx, a partir dessa experiência, que a comuna substitui a máquina do Estado quebrada por uma democracia mais completa. A democracia realizada tão amplamente, tão metodicamente quanto possível. É possível pensar, é possível sonhar. E, nesse sentido, essa democracia se transforma e se torna numa democracia proletária. Aqui eu coloquei para vocês a capa de um livro que eu publiquei recentemente, né, quem tiver interesse, conhecer sobre a Comuna de Paris. Né? E aí Marx prosseguindo. O Estado transformou-se numa coisa que já não é propriamente falando o Estado, uma vez que não é a própria maioria do povo que oprime os seus opressores de ontem. Já não há necessidade de uma força especial de repressão. Ou seja, a sociedade se autogoverna. É nesse sentido que se cria as condições para que ocorra o definhamento do Estado, ou seja, daquele conjunto de instruções voltada para a manutenção e reprodução da exploração e da dominação de classes. Não é? E isso, claro, que nós temos que pensar aqui no estágio de desenvolvimento, né, científico-tecnológico do modo de produção bastante avançado, onde o homem possa se libertar da escravidão produtiva, da escravidão da produção. Não é? E aqui é importante, aqui quando estamos fazendo essa afirmação, não se trata do Estado burguês capitalista, mas de um Estado proletário socialista, que esteja em transição para o comunismo, para a construção de uma sociedade sem Estado. Para construir essa sociedade sem Estado, é necessário suprimir as classes. Ou seja, esse Estado proletário, ele tem por função construir as condições de eliminar a exploração e a dominação de classes. Né? E essas contribuições históricas são muito inovadoras, inclusive neste momento. Não é? Neste momento. E aí eu chamo aqui a Engels, né, para tratar dessa questão junto conosco, não é? Que está expressa na obra Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, que também marca um momento brilhante na elaboração da teoria marxista do Estado, sobre suas origens, seu papel, e que nos possibilita as seguintes conclusões. É uma obra também a ser lida, pesquisada, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, e do Engels, que é uma obra que foi sistematizada a partir do resultado de uma discussões, debates entre Marx e Engels, inclusive anotações do próprio Marx. Né? O Estado não existiu sempre. As sociedades primitivas prescindiram deles. O Estado torna-se necessário a partir de um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas e o surgimento da propriedade privada individual e, claro, e inevitavelmente, das classes sociais antagônicas. Nesse sentido, o Estado passa a ser a expressão da exploração e opressão
das classes, e nesse sentido ele é também um espaço onde se processa a luta de classes. E Engels aponta aqui 4 características do Estado, conforme ele está colocando aqui. O Estado divide os súditos segundo o território, ou seja, o Estado-nação. Não é? Seja lá na antiguidade clássica, no sistema feudal e no sistema burguês capitalista. Não é? O poder público já não corresponde ao povo em armas. Nasce a burocracia e o militarismo. Então são elementos componentes do Estado de classes, essa característica. O militarismo, eu chamaria de atenção para vocês, o militarismo e a burocracia, que são elementos fundamentais e importantes para a manutenção e reprodução dessas relações de exploração e dominação. Não é? Terceiro, a exigência de elementos materiais de coerção, as prisões, os tribunais, etc. Daí o caráter político das polícias. Não é? Não podemos esquecer isso. E 4, a exigência de impostos e órgãos arrecadadores que são voltados para a manutenção dessa máquina estatal exploradora e opressora. Não é? Então vocês percebam que aqui, nessa caracterização sobre o Estado de Engels, estão esses elementos interligados, que são parte dessa totalidade. Não é? O Estado, ainda dando continuidade, é a confissão de que a sociedade se envolveu numa contradição insolúvel consigo mesma, de que está cindida por antagonismos irreconciliáveis, sendo incapaz de eliminá-los. Mas a fim de que esses antagonismos não destruam a sociedade numa luta estéril, nasce a necessidade de uma potência que se coloque aparentemente acima da sociedade, que amenize o conflito e que o mantenha nos limites da ordem. Este poder que procede da sociedade, mas que se coloca acima dela, é o Estado. Não é? Estamos aí reivindicando nesse exato momento, não é? O limite de cortes às políticas públicas. Estamos reivindicando a permanência e ampliação das políticas públicas. Políticas públicas que são executadas por quem? Pelo Estado. Não é? Então, veja, o Estado, naquela visão que foi colocada anteriormente, ele tem que fazer concessões, mas o objetivo principal e determinante é manter a ordem da exploração e da dominação de classes. Não é? Esse é o objetivo da existência do Estado escravista, do Estado feudal, do Estado burguês capitalista, e que não será, segundo as experiências históricas, do Estado socialista, do Estado onde prevaleça uma democracia proletária de uma democracia socialista. Não é? O Estado é o órgão da classe economicamente dominante, que através dele se torna também dominante politicamente e adquire assim um novo instrumento para manter subjugada a classe oprimida e explorada. Assim como o Estado antigo foi o Estado dos possuidores de escravos para manter subjugados os escravos, assim também o Estado feudal foi o órgão da nobreza para manter a submissão dos servos. O Estado representativo moderno, burguês e capitalista, é um instrumento para a exploração do trabalho assalariado pelo capital. Não é? Então, segundo aqui as análises liberais ou neoliberais, é importante estabelecer algumas diferenciações, não é? Que é realizada neste momento por esse personagem aqui, que é o Friedrich Engels, não é? Que é o companheiro de Marx, um dos grandes responsáveis pela elaboração da teoria que nós chamamos marxista e posteriormente marxista-leninista. Não é? Aqui é importante fazer uma separação entre tipos e formas do Estado, que está baseado no preceito filosófico da dialética. É a relação entre aparência e essência,
conteúdo e forma. Os liberais ou neoliberais falam em Estado republicano, Estado monárquico, Estado democrático, autoritário, etc. Não é? Veja, o Estado democrático de direito. Do ponto de vista teórico, essa formulação ela traz uma contradição entre si. Estado é um conjunto de instituições, democrático diz respeito a regime político, direitos diz respeito à correlação de forças existente na luta de classes em cada momento histórico. Então veja, nesse Estado democrático de direito se configura e se compõe elementos de naturezas diferentes e que leva, do ponto de vista teórico, a certos equívocos. Mas do ponto de vista político, na luta contra o nazifascismo, é importante manter a reivindicação e aliança com setores liberais, burgueses, etc., essa reivindicação, não é? Que está estabelecido pela Constituição, contra o avanço do autoritarismo, não é? Do nazifascismo. Não é? Então ele tem esse caráter político no espaço e no tempo. Não é? Então esses setores se limitam a debater a questão da forma, da aparência, dos aspectos jurídicos, políticos, formais e legais, e não a natureza de classe do poder econômico e político, concentrado, e claro que ideológico também, concentrado a nível estatal. Ela é determinada pela correlação de forças entre as classes sociais em luta. Por isso, a forma pode mudar mais radicalmente do que o conteúdo, o tipo. Não é? Vocês podem observar que é o Estado capitalista burguês, ou burguês capitalista, mas as formas são mais diferenciadas. Não é? Monarquia constitucional, república, autoritarismo, ditadura, não é? Mas o tipo de Estado é um Estado burguês capitalista. Não é? Já para Marx e Engels, o tipo, ou seja, sua característica essencial, o seu conteúdo de Estado, é dado pelo caráter de classes, ou seja, qual é a classe dominante que controla o poder econômico político, ou político econômico, e, evidentemente, o poder político ideológico. Né? O tipo de Estado é a maneira pela qual o poder de Estado apresenta num determinado momento, num determinado modo de produção. O mesmo tipo de Estado, seu conteúdo de classe, pode apresentar diversas formas de governo, determinada pelo espaço e tempo, pela correlação de forças. No entanto, continua aqui faltando uma análise de outras dimensões do Estado, ou seja, os aparelhos de ideologia, os aparelhos ideológicos. Não foi possível a Marx e Engels desenvolverem uma teoria específica sobre o Estado em modos de produção e em formações sociais diferentes e concretas, conforme, inclusive, aquilo que foi confessado por Engels. Não é? Existem, nesses autores, elementos introdutórios para a construção de uma concepção ampliada de Estado e a formulação de teorias de Estado em outras formações sociais, como, por exemplo, não é? Que é uma obra não muito lida, não é? Nem muito citada, mas tem ali já elementos para essa análise, que são as formações econômicas pré-capitalistas, não é? E em uma série de cartas escritas por Marx e Engels, seja trocando cartas e ideias entre si, seja com outros que se colocavam no campo do pensamento progressista naquele momento. Mas chama a atenção de vocês também para a importância da leitura dessa obrazinha, chama Formações Econômicas Pré-Capitalistas. Essa interpretação pode ser resumida na teoria marxista do Estado da seguinte forma. Aí, recorrendo ao Carlos Nelson Coutinho, que é considerado um reformista, mas é importante essa fala dele, não é? A gênese do Estado reside na divisão da sociedade em classes, razão pela qual ele só existe enquanto existir essa divisão. E a função do Estado é precisamente a de conservar e reproduzir essa divisão, garantindo assim que os interesses particulares de uma classe se imponham como interesse geral da sociedade. E para isso é necessário
chama atenção, dos aspectos ideológicos. Marx, Engels e Lenin examinaram também a estrutura do Estado. Indicaram a repressão, ou seja, o monopólio legal, o fato da existência da repressão e da violência organizada. Não é? Então, essa repressão é o modo principal através do qual o Estado, em geral, faz valer essa natureza de classe, o seu conteúdo de classe. Em suma, os clássicos tendencialmente identificam o Estado, a máquina estatal, como um conjunto de aparelhos repressivos. Porém, não é só isso, não é? Porque nós podemos dizer aqui que conclui aqui os clássicos tendem a encarar o Estado fundamentalmente por suas funções repressivas. Isso foi correto, segundo Décio Sais. Um conceito não pode ser uma cópia exaustiva de qualquer fenômeno. Ele consiste tão somente na enunciação, em termos científicos, dos seus aspectos essenciais e invariantes. Contudo, essa tendência foi levada ao limite na tradição marxista-leninista. Pergunto aqui, Marx, Engels e Lenin encerraram e concluíram essa tarefa? O meu entendimento é que não. O Estado é essencialmente, segundo eles, aparato organizado de repressão e dominação. Mas não é só isso. Se nós formos analisar as sociedades posteriores e principalmente as sociedades atuais, não é? Nós vamos perceber que mesmo trazendo os elementos essenciais que estão na obra de Marx, Engels e Lenin, é necessário, ao observarmos a realidade, ao pesquisarmos e estudarmos a realidade, é necessário, a partir desses pressupostos, elaborar novas compreensões, desenvolver o conhecimento científico, ou seja, desenvolver o marxismo-leninismo. Né? Nesse sentido, alguns autores marxistas procuram ampliar esse conceito de Estado. E aqui, no meu entendimento, entre os primeiros autores que realizam essa tentativa está o italiano, comunista italiano, Antônio Gramsci, que no Brasil, recentemente, ele é um pouco mais aceito. Né? Foi muito criticado, mas pela convicção, pela força das suas ideias, eles têm sido aceitos por um amplo setores daqueles que se colocam no campo marxiano ou marxista.